Olá, você que nos acompanha, uma alegria a sua companhia. Fique firme, sempre escutando a palavra de Deus como discípulo. Não desista, a palavra vai criando sempre a novidade de Deus que vai trazendo aquela realidade para a qual nascemos filhos de Deus, queridos, amados, livres. Vamos escutar o Evangelho de hoje com muita atenção. Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 6. Vamos pedir que Deus esteja conosco, abrindo-nos a sua novidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus se admirou com a falta de fé deles. Que coisa triste isso, causar admiração não para o bem, mas para o mal. Jesus ficou admirado porque não tinham fé nele. Bem, nós estamos aqui numa situação bastante difícil. Marcos vai apresentando Jesus para nós. Então a palavra de Deus nunca se repete. Às vezes a gente já fecha o ouvido quando fala para si mesmo. Eu já conheço essa palavra, já ouvi tantas vezes, mas não é assim. Deus não se dá de uma vez só. É preciso escutar centenas, milhares de vezes a palavra, porque o conhecimento de Jesus, ele é gradativo e é difícil porque o coração da gente se fecha com muita facilidade à palavra. Lembram da parábola do semeador? A palavra sempre tem um risco de cair em terrenos não satisfatórios. Por isso é preciso sempre ouvir, num conhecimento crescente, numa espiral que vai sempre crescendo em relação ao conhecimento. Os parentes de Jesus pensavam que já o conheciam suficientemente e a gente vê como se enganaram. Isso pode acontecer com a gente, pensamos que já conhecemos Jesus e ele é sempre desconcertante para o nosso conhecimento. Jesus foi à sua terra, à sua pátria, e ali eles pensavam que o conheciam tão bem, afinal o tinham visto crescer, conheciam a sua família, mas ficavam admirados. Ele voltou e é portador de uma sabedoria inteiramente nova. Agora ele faz milagres, coisas que não sabiam a respeito dele. Mas em vez de abrir-se a essa novidade que Deus estava realizando em Jesus, ficavam escandalizados com ele. Por que se escandalizavam? Porque era desconcertante. Aquele menino pobre que cresceu entre eles torna-se agora um homem sábio e cheio do poder de Deus. Isso é desconcertante. Deus se apresentar numa pessoa pobre, Deus se apresentar em alguém tão conhecido. É desconcertante como Deus se apresenta muitas vezes e a gente não aceita facilmente, como eles não aceitaram. E aí, fechados ao que Deus quer revelar, não é possível acontecer a ação miraculosa, maravilhosa de Deus. Não é assim conosco também? Como Deus pode se apresentar a nós em meio a sofrimentos que a gente experimenta? A gente fica escandalizado, onde está Deus? A gente não aceita situações da nossa vida, a gente esperava sucesso e vem o fracasso. E a gente não consegue perceber que é justamente ali que Deus vai agir. A gente fica querendo conduzir a ação de Deus e não aceita que os caminhos de Deus são muito diferentes. Deus se apresentará, segundo Marcos vai mostrando, em Jesus na face do servo sofredor, não do Messias glorioso que todo mundo queria, o sucesso,
a riqueza, a fama, o bem-estar, a saúde sempre. Deus se apresenta muitas vezes em situações completamente desconcertantes. Fiquemos atentos. Senhor, hoje nós olhamos para a família de Jesus e os seus vizinhos, e a gente também fica triste porque a gente se encontra no meio deles, muito parecido com eles, muito parecidos com eles. Senhor, a gente não te aceita quando vem o fracasso, a gente só quer o fácil, o milagroso, o que a gente pensava ser realizador, e muitas vezes o Senhor aparecerá para nós justamente nas situações que não nos agradam. Abre, Senhor, os nossos corações, forma-nos segundo Cristo e não segundo a mentalidade do mundo. Cristo se apresenta como servo sofredor, como pobre, como o carpinteiro, e nós o queremos tão glorioso. Ajuda-nos, Senhor, nos pedimos pelo mesmo Cristo. Amém. Vamos receber a bênção de Deus, com coragem e fé a recebamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, vamos em frente.